Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo professor Jailton e eu estou aqui mais uma vez, para compartilhar conhecimento com vocês. Então, nesta semana nós iremos estudar os verbos, não é? A parte teórica e a parte aí dos exercícios, para podermos fortalecer aí aquilo que a gente já viu um pouquinho em sala de aula, certo? Então, durante esta semana nós vamos estudar a oitava atividade, que foi a atividade feita pela professora Grace Kelly, não é? E que foi a última atividade elaborada por ela. Não é? As próximas atividades serão elaboradas por mim, não é? E postadas e trabalhadas com vocês em sala de aula, né? Postadas lá no WhatsApp para trabalhar durante a semana remota, não é? Para quem for ficar em casa durante aquela semana, e na escola para quem for naquela semana, não é? Estudar aí naquela semana de estudos híbridos, não é? Então, para quem já começou a frequentar, não é, as aulas, nós vimos aí um pouquinho da estrutura da classe dos verbos, não é? Os verbos, eles são a segunda maior classe da língua portuguesa, a segunda maior classe de palavras da língua portuguesa. A primeira, né, são os substantivos e a segunda são os verbos. Pois bem, durante esta aula nós vamos ver o seguinte, que no caso aqui dos verbos, né, nós vamos ver o conceito, né, ou seja, o que é que significa, o que é que são os verbos, não é? E quais são os usos aqui dos verbos, ok? Então, olha só. A princípio, não é? O que é que significa que são verbos? Os verbos, não é? Pelo próprio conceito que está aqui, não é? Isso aqui é o conceito do que é que significam os verbos, não é? Verbo é a palavra que indica ação, não é? Que expressa ação, ou ainda que indica estado, ou ainda indica fenômeno da natureza, né? Então, olha aí, os verbos expressam ação, estado e fenômeno da natureza. Gravem essas informações porque será de grande importância para vocês, para a compreensão aí dos exercícios e das próximas explicações. Então, os verbos eles mudam em relação ao tempo, não é? Eles se flexionam em relação ao tempo. Quando eu falo em flexionar, eu quero dizer que os verbos eles podem se modificar, né? Eles podem expressar uma ação no presente, podem expressar uma ação ou estado, né? No passado, né? Que é o pretérito, conforme está aqui, né? Está aqui o pretérito, né? Que também é chamado de passado. E também o verbo ele pode expressar, não é, numa ação, estado ou fenômeno da natureza no futuro, não é? Então, em relação ao tempo, não é? Característica bastante, não vou dizer peculiar, mas sim uma característica fundamental, né, de compreensão dos verbos é justamente compreender que os verbos eles podem, né, aparecer aí no presente, no passado, no futuro, ok? E então, aqui ao lado, não é? Nós temos aqui alguns exemplos. Então nós temos aqui alguns exemplos do verbo expressando ação, não é? São esses três exemplos aqui. Nós temos aqui embaixo quando o verbo está expressando estado e quando está expressando fenômeno da natureza. Então aqui neste exercício não, perdão, nestes exemplos, não é? O primeiro exemplo diz assim: o índio pesca no rio. Então este verbo aqui, não é? Ele está expressando uma ação que está acontecendo, ou seja, uma ação que está no tempo presente, não é? Depois, se eu digo assim, o índio pescou no rio, eu estou querendo dizer que o verbo aqui está no passado, ou seja, ele está expressando uma ação que já aconteceu, não é? E quando eu digo o índio pescará no rio, eu estou querendo dizer o quê? Que é uma ação que ainda vai acontecer, não é? O índio está lá no rio, mas ele ainda não pescou, não é? E nem está pescando. Ele ainda vai pescar, né? É uma ação que ainda
vai ocorrer. Ok, gente? Então, aqui nesses outros exemplos, né, eu tenho aqui o exemplo de verbo quando ele está expressando o estado, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, o índio está feliz, né? Aqui eu estou expressando, né, é, um sentimento que o índio está expressando, né, que é o sentimento de felicidade. Então, por isso aqui que o verbo ele expressa estado, ok? Outro exemplo é quando está expressando fenômeno da natureza, né? Que é o quê? Que fenômeno da natureza que eu estou expressando aqui? A chuva, né? Então, se eu digo assim, ó, choveu na aldeia, então eu estou querendo expressar aqui que foi uma ação feita por quem? Pela chuva, né? Porque eu, né, enquanto ser humano, eu não posso chover, porque eu não sou um fenômeno da natureza, né? Sou um ser humano, pertenço à natureza, mas eu não sou um fenômeno da natureza, né? Quais são os fenômenos da natureza? Nevar, chover, amanhecer, anoitecer, entardecer, relampejar, trovejar. Esses são fenômenos da natureza, né? Então, todas essas palavras que eu falei para vocês, elas são verbos, não é? E que se referem a fenômenos da natureza, não é isso? Então, feito essa apresentação inicial, né, tanto do conceito quanto de algumas características do verbo e alguns exemplos, a gente agora vai aprofundando mais um pouco, né? Então, olha só, os verbos apresentam outras características, né? Além do tempo, né, presente, passado e futuro, os verbos também eles apresentam pessoas, números, conjugações, modos e aqui também eu diria até que o verbo expressa voz também, né? Voz, tá certo? Então na apostilinha aí vocês acrescentem aí, não é, mais um pontinho aqui, né? E coloque voz, né? Aqui embaixo, ó, coloca aí voz, ok? Então quando é que o verbo está expressando aqui cada um deles, né? Então a gente vai vendo aqui devagarinho, né, de forma detalhada, ok? Então olha só, como eu falei anteriormente, né, há três tempos verbais, que é o que? É o passado, né, que também é chamado de pretérito, né, refere-se ao ontem, ou seja, algo que já passou, né? Depois nós temos aí o presente, né, que se refere ao hoje, né, ao hoje, ao agora, né, algo que está acontecendo neste exato momento. E o futuro, que é algo que ainda vai acontecer ainda amanhã, né? Ou depois de amanhã, tá entendendo? Então, é basicamente isso daí, né? São três tempos verbais: passado, presente e futuro, ok? Guardem essa informação porque é muito importante. Depois nós temos aqui, né, deste lado de cá, né? Isso aí na folhinha de vocês está bem aí aparecendo aí, acredito que do lado direito da folhinha de vocês, né? Ou do lado esquerdo mesmo, vai depender de que lado você coloca a folha, né? Se é assim de frente ou de um jeito ou de outro para você, né? Se você colocar, vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver, assim, se você coloca assim, não é? A folha assim, desse lado, então ela vai estar do seu lado esquerdo, não é? Do seu lado esquerdo. Mas se você virar a folha e colocar assim, desse jeito assim, então ela vai estar o que? Do lado direito da sua folha, não é? Mas aí dá para você ver bem direitinho aí. Então olha só, há três pessoas do verbo, né? Que é a primeira pessoa aqui é a pessoa quem fala, não é? É a pessoa que fala, né? Que é o que pode ser o eu ou o nós, não é? Depois nós temos aqui a segunda pessoa do verbo, né? Que é a pessoa com quem se fala, que é o tu, o vós, não é? Ou ainda o você, né? Quando eu falo assim, você, não é? Quando eu digo tu, ou quando eu digo vós, né? Ou vocês. Então, basicamente assim, é a segunda pessoa, não é? Que eu estou me referindo, é a pessoa com quem eu estou falando, com quem eu estou trocando informação ali, né? Que eu estou interagindo. E depois nós temos aqui a terceira pessoa, né? A terceira pessoa é uma pessoa de quem a gente está falando, não é? Então por exemplo, né? Todas as vezes que a pessoa está fofocando, digamos assim, então a pessoa está fofocando de uma terceira pessoa, não é?
A pessoa está falando ali com uma pessoa que está ali, que seria a segunda pessoa, né? A primeira e a segunda pessoa estão falando sobre uma terceira pessoa, né? Então isso aqui é só para ilustrar, ok, gente? Então, como é que eu vou usar aí a terceira pessoa? É através das palavras aqui, né? Desses pronomes aqui, ó. Essas palavras aqui, todas elas se chamam pronomes, tá certo? Então, relembrem aí, né? Que são os pronomes pessoais, né? Ele, ela, eles e elas, né? Esses dois aqui para o singular, esses dois aqui para o plural, ok, gente? Além disso aí, nós temos ainda três modos: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo, não é? O indicativo é quando aí indica certeza, ok? O modo subjuntivo é quando indica dúvida, não é? Você tem dúvida de algo, aí você está expressando o verbo aí no subjuntivo. E o imperativo é quando indica uma ordem, um pedido, né? Pode ser ainda conselho também, né? Então esses verbos aí eles ficam no imperativo. Uma outra característica é quando os verbos também expressam aí, quando os verbos expressam o quê? Estão expressando, né, essa pessoa aqui, ó, estão expressando, né, a pessoa ou no singular, né, ou ainda no plural, né? Ok? Além dessas características, ainda há as características de conjugação, né? São basicamente três, né? E uma que é especial, que seria chamada aí de a quarta conjugação, que nós não vamos ver nesse material, ok? Então, a princípio aí, nós temos três conjugações, né? A primeira conjugação, que é quando o infinitivo termina em AR, ou seja, é quando o verbo termina, por exemplo, contar, cantar, amar, falar. Então, todos os verbos que terminam com AR, eles são chamados verbos da primeira conjugação. Em seguida, nós temos aí os verbos da segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER. Tá aqui, ó, ER. E por fim, os verbos que terminam na terceira conjugação. Pronto. Feito esse apanhado geral, a gente agora passa para a nossa atividade, ok, gente? Então vamos lá. Chegando aqui na nossa atividade, nós temos aqui a questão número 1, em que vai precisar que vocês relembrem aí um pouquinho dessas aulas que nós acabamos de ver, que vocês relembrem um pouquinho aí sobre o tempo e o modo dos verbos, ok? Qualquer coisa você volta um pouquinho lá na apostila para poder ver isso aí novamente. Então olha só, aqui diz: indique o tempo e o modo das seguintes formas verbais. Então aqui eu tenho os verbos, né? Mentia, estude, viverão, tivesse. O que é que está sendo pedido aqui para vocês? Está sendo pedido que vocês indiquem o tempo, ou seja, em que tempo está esse verbo, se é presente, passado ou futuro, ou, ou não, e qual é o modo em que esse verbo está. Se é no modo indicativo, ou seja, indicando certeza, se é no modo subjuntivo, quando estiver indicando incerteza, né, dúvida, né, pode ser incerteza ou dúvida, ou ainda se o verbo estiver no modo imperativo, ok? Então, por exemplo, aqui tem o primeiro verbo, né, mentia, mentia. Em que tempo está esse verbo, né? Então esse verbo está aí no passado, né? Então aí você bota aí, ó, passado, tá ok? Você bota passado, em seguida você bota uma vírgulazinha, né? E o modo aí, em que modo está? Está no modo indicativo. Aí você coloca assim, depois da vírgula, modo indicativo, ok, gente? Bota aí modo indicativo. Depois nós temos aqui o verbo estude, não é? Tá aqui, ó, o verbo estude. O verbo estude está em que tempo? Presente, não é? Está no verbo presente e esse verbo está aqui no modo
imperativo. Aí você coloca o tempo, que é presente, coloca uma vírgulazinha e depois bote o nome modo imperativo. Se vocês não tiverem sabendo como é que se escreve imperativo, então volta lá um pouquinho lá na primeira página da apostila, vê como se escreve imperativo e escreve aí na resposta da sua apostila, ok? Depois nós temos aí o verbo viverão, né? Na verdade é o verbo viver. É o verbo viver, né? Que é um verbo da segunda conjugação, mas ele aqui ele está conjugado, né? O verbo aí está conjugado, flexionado, né? Então se ele está conjugado aí, que tempo ele está conjugado? Então ele está aí no tempo futuro, né? Porque ele está expressando uma ação que ainda está no futuro, é uma ação que ainda vai acontecer, né? Então, coloquem aí futuro, vírgula, e o modo aí, vocês coloquem modo indicativo, ok, gente? E só corrigindo o verbo aqui viverão, não é? Eu coloquei como sendo ação, mas ele não é ação, ele é estado, tá ok? Ele expressa estado. Depois nós temos aqui um outro verbo que é o verbo tivesse, não é? Então esse verbo aqui, ele está no tempo, que ele tivesse, está no tempo passado, ok? Vocês coloquem aí, passado, e o modo aqui é o modo subjuntivo. Então vocês coloquem tempo aí passado, bota o nome passado, né? Ou pretérito, né? Dá no mesmo. Coloque vírgula, depois coloque modo subjuntivo, tá ok? A gente agora chega à nossa segunda questão, né? Na segunda questão diz assim: coloque os verbos em destaque no seu respectivo quadro. Então aqui vocês irão preencher cada um desses quadros aqui, esses 4 espaços aqui, com os verbos aqui, ó, que são da primeira conjugação. Nesse espaço aqui, né, nesses 4 espaços, vocês irão preencher com os verbos da segunda conjugação. Estão aqui os verbos, ó. Provavelmente estão aqui os verbos da segunda conjugação. Em seguida, os verbos aqui da terceira conjugação. Se lembrem que os verbos da primeira conjugação, certo? São aqueles verbos que terminam com AR, né? Os da segunda conjugação são os que terminam com ER. E os da terceira conjugação são aqueles que terminam com IR, ok? Então vocês vão preencher cada um desses espaços aqui com os verbos da primeira conjugação, esses aqui com os verbos da segunda conjugação e esses aqui com os verbos da terceira conjugação, ok, gente? Então, feito isso, a gente passa agora para a nossa terceira questão. A terceira questão tem aí um trechinho de uma música, não é? De uma música aí escrita por Almi Sater. E a questão pede para que seja feito o seguinte: olha o enunciado da questão. Diz assim: circule no trecho da música abaixo, no caso essa música aqui, ó, certo? Vocês vão circular. Circular o quê? 3 verbos que expressam ação, ok, gente? Então vocês vão encontrar 3 verbos aqui que expressam ação e vão circular, tá ok? Então o primeiro verbo aí a circular é o que? Ando, não é? Ando devagar. Aí vocês podem colocar todinho isso aqui, ó, certo? Então circula aí, ó, ando devagar, tá ok? Então circula aí. Outro verbo é o que? Levo, tá ok, ó. Expressando aqui, ó, ação, tá vendo só? Tá ok? Então, circula aí o verbo levo, tá aqui. E por fim, o verbo aqui, ó, chorei, né?
chorei. Então, coloca aí, não é? Na sua apostila, um círculozinho aí no verbo chorei. Pronto. Passamos agora para a nossa quarta questão, que é a penúltima questão, e diz assim: classifique de acordo com a legenda. Então aqui, a legenda é o que? Número 1, estado. Número 2, fenômeno da natureza. Cada uma das frases está aqui, cada uma delas tem um verbo, não é? O verbo está aqui em negrito, que é essa parte mais escurinha, não é? É quando a palavra está um pouco mais escura que as outras. E vocês vão basicamente fazer o quê? Vão detectar se o verbo está expressando o estado ou está expressando o fenômeno da natureza. Se o verbo estiver expressando o estado, não é? Então vocês vão colocar o quê? Número 1. Se o verbo estiver expressando o fenômeno da natureza, vocês irão colocar número 2, ok? E onde é que vocês vão colocar essa numeração? Aqui dentro, gente. Dentro dos parênteses, ok? Então, por exemplo, né? Vamos lá. Aqui no 1 diz: no inverno venta muito nas aldeias. Então, vento, né? A palavra ventar aqui, venta aqui, não é nariz, tá entendendo? Não é nariz. Aí está relativo à palavra vento, não é? O vento. O vento, minha gente, expressa o estado de emoção de uma pessoa ou expressa aí é um fenômeno da natureza? É claro, minha gente, expressa o quê? Fenômeno da natureza. Então, se expressa aí fenômeno da natureza, então você vai botar aqui dentro aqui número 2, não é? Então, coloca aí número 2. Já que meu gatinho ficou muito doente. Então, aqui, meu gatinho ficou muito doente, e aí está expressando o estado de saúde em que esse gato está, não é? Então, se está expressando o estado de saúde do gato, então você vai colocar o que? Número 1 aqui, ó, dentro do parêntese, número 1, porque está expressando o estado de saúde. Depois nós temos aqui a terceira frase, que diz: Maria está cansada de estudar. Gente, como esse verbo aqui está, ele não expressa fenômeno da natureza, então ele só pode expressar o que? Estado, não é, gente? Que é o que? É o estado em que Maria se encontra naquele momento, né? Que é o estado de cansada, né? A sensação de cansada. Então, bota aqui número 1, não é? E aí é só fechar a questão número 4, ok? E agora a gente passa por fim para a questão número 5, última questão. Aqui no enunciado da questão, que é isso aqui, o enunciado da questão, né? Todinho, isso aqui é o enunciado, todinho. Diz assim: descreva a imagem ao lado utilizando no mínimo 2 verbos, né? Então aqui a imagem ao lado é essa daqui, ó. A imagem é essa daqui, ok? Então, basicamente, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que prestar atenção nisso aqui e vão ter que perceber o seguinte: o que é que cada criança está fazendo, não é? Então percebam que elas estão o quê? Brincando, não é? Elas estão brincando, tá ok? Então, primeiro verbo aí, né? Vocês vão botar o quê? Brincando, né? Ok? Então, coloca aqui brincando, né? Pode ser brincando ou brincar, tá ok? E o segundo verbo aí, né? Aqui pede o quê? No mínimo 2 verbos, né? Então aqui coloca o primeiro verbo, que é o que? Brincando, né? O segundo verbo, vocês podem colocar o que? O menino aqui está fazendo o que? Ele está jogando bola, não é? Então, bota aí o verbo jogando, não é? Jogando bola, ou se não, jogar. E aí, tá tudo certinho, ok? Gente, espero ter contribuído para vocês conhecimento, não é? Espero ter explicado e deixado entendido esse assunto para vocês, tentei explicar da melhor forma possível. Se caso ainda tiverem dúvidas sobre o assunto, então manda uma mensagem de texto lá no WhatsApp, me procura que a gente tira a dúvida, tá ok? Não guarda a dúvida não, porque se guardar a dúvida não aprende esse assunto, tá ok, gente? Então para vocês um forte abraço e
A gente se vê por aí, ok? Até mais.